Bom dia, meu nome é Lucas e eu vou compartilhar um momento que eu estou tendo aqui na minha vida, especificamente de hoje. Hoje eu não acordei num dia muito bom, né? Tem dia que a gente acorda meio desanimado e alguns pensamentos de dúvida sobre nossas vidas. E aí eu parei e eu pensei em falar com Deus, perguntar para Deus, conversar com Deus um pouco. E nesse momento que eu estava tendo de conversa com Deus, eu lembrei de uma história de um homem que recebeu uma promessa de Deus e ele duvidou, digamos assim. Para resumir mais ou menos a história, é o pai de João Batista, o nome dele era Zacarias. João Batista é aquele que batizou Jesus. E quando o anjo veio anunciar o nascimento de João Batista, Zacarias, o pai dele, no caso, ele sentiu um pouco de dúvida, né? E para explicar melhor quem que era Zacarias, Zacarias era um sacerdote, era um cara que conhecia a palavra de Deus, era um cara que conhecia as histórias do povo de Israel, era um cara que conhecia a história de Abraão. E quando que se assemelha muito com sua história, ambos eram avançados de idade, não tinham filhos e a esposa de Zacarias, no caso, era estéril e o anjo veio avisar Zacarias de que ele seria pai de um filho, de um menino. E ele duvidou, sabe? E nisso eu cheguei naquele momento de reflexão, lembrando essa história que muitas vezes Deus faz promessas para nós e nós duvidamos. E a fala de Zacarias se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 18, que está escrito assim: Disse então Zacarias ao anjo: Como sabereis isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam. Porque quando não creste nas minhas palavras, que é seu tempo onde se cumprir. E eu fiquei refletindo sobre essa palavra, porque muitas vezes Deus faz promessas, faz planos para a nossa vida, e nos fala, nos mostra, nos testifica, nos confirma. E deixamos alguns dias ruins de nossas vidas, deixamos com que esses dias que nós acordamos diferente, ou uma palavra que é proferida contra a nossa vida, deixamos que algumas coisas do dia a dia nos coloquem dúvida no coração a respeito do que Deus tem feito para nós, do que Deus tem planejado para nós, das promessas de Deus na nossa vida. E eu não quero te ameaçar nesse momento dizendo que se você duvidar das coisas do Senhor você vai ficar mudo ou que algo de ruim vai acontecer na sua vida. Eu levo esse versículo como uma reflexão de que muitas das vezes é melhor a gente ficar calado, é melhor a gente ficar quieto e não proferir palavras e não pronunciar palavras de dúvida, no caso das coisas que nos são enviadas da parte de Deus. Porque este homem, ele conhecia a história da Bíblia, ele conhecia a história de Abraão, e a desculpa que ele deu foi justamente sobre aquilo que Deus já tinha feito antes. Ele, conhecendo a história de Abraão, ele sabia que Deus era capaz de fazer aquilo na família dele, na vida dele, independente se a esposa dele era estéril ou não, se era avançada de idade ou não. Na Bíblia tem relatos, e ele conhecia esses relatos de pessoas idosas engravidando, pessoas estéreis e idosas engravidando, através do poder de Deus. E ele era a pessoa que era o representante religioso ali naquele momento. Então ele era a última pessoa que poderia duvidar ou proferir palavras, mesmo que ele duvidasse no seu coração da profecia. Mas proferir palavras é algo muito sério. Precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Então, neste momento, eu quero levar você a refletir sobre tudo que Deus já prometeu para você, tudo que Deus já confirmou para você. A Bíblia está cheia de promessas para a gente, mas também de vez em quando Deus levanta pessoas para dizer algumas coisas das nossas vidas, algumas promessas das nossas vidas. E eu quero te dizer nesse momento, não duvide, não profira palavras, não pronuncie palavras de dúvidas. Aquieta-te, fica quieto. Você acreditando ou não, fica quieto, deixa Deus cumprir. Se alguém vier falar alguma coisa, ou se você ler alguma coisa que você não acreditou, digo com toda a sua vontade, digamos assim, de todo o seu coração ainda, pede para Deus confirmar.
É preferível você que quando chegue uma profecia ou quando chega uma promessa de Deus na sua vida, tanto através da Bíblia quanto através de alguém, que você vire e fale que se cumpra a vontade de Deus, do que você pegar e falar: não acredito em você, eu não acredito nessa profecia. Também está escrito para a gente julgar as profecias e não os profetas. Então, cuidado com o que você vai dizer da pessoa que está te entregando uma profecia. Você pode até não acreditar na profecia, mas cuidado com suas palavras. Guarda para você, analisar tudo e reter o que é bom. Então, analisa. Se você acha que não é de Deus, amém. Se cumpra a vontade de Deus. Irmão, eu tenho que te dizer isso, isso, isso. Ou então aqui, ó, na palavra do Senhor está escrito isso, isso, isso. Que se cumpra a vontade de Deus. Mas não blasfeme, dizendo que aquilo que é de Deus não veio de Deus. Não corra esse risco. Porque da mesma forma também alguém pode entregar algo diretamente de Deus para você e você pegar e falar: isso não é de Deus. Assim como os fariseus faziam, dizendo que Jesus não curava em nome de Deus, que Jesus não fazia em nome de Deus. Então cuidado com suas palavras. E o mais importante de tudo, tenha fé. Tenha fé naquilo que Deus tem te prometido, naquilo que Deus confirmou para você, naquilo que Deus já confiou a você, aquilo que Deus entregou para você. Principalmente você que é um líder, você que é um sacerdote como este homem. Se Deus prometeu, Deus confirmou, é dele que está vindo, apenas espera e vai acontecer. Se mantenha na posição, se mantenha íntegro, se mantenha reto na presença de Deus. Assim como Zacarias nunca deixou ele e sua esposa se manteram sempre íntegros e retos na presença de Deus, e a promessa vai se cumprir. E o melhor a se fazer, mesmo que você não tenha certeza ou não, é fique em silêncio e que se cumpra a vontade de Deus. É de Deus, não é? Que se cumpra a vontade de Deus. E silêncio. Amém? É isso que eu estou tirando para minha vida agora, nesse momento, essa palavra. Independente de tudo que já me disseram e de tudo que eu já li, eu vou ficar em silêncio. E que se cumpra a vontade de Deus. Se é de Deus, vai se cumprir. Se não for, não vai me abalar. E bom dia para você e Deus te proteja.